A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz. E convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta. Já vou pedir a avaliação do Zé Fernando se eu falei um boa tarde animado aqui, né? Vai entrar um gemidão, Zé Fernando? Eu tô vendo o dia que vai entrar o gemidão. Tá faltando um pouco para ter o projeto. Mas o boa tarde, foi animado, Zé Fernando? Foi razoável. Tá melhorando, viu? Tá melhorando. Então nós vamos pegar agora o boa tarde do nosso convidado, médico radiologista, o Dr. Sandro Cerati, que tem uma experiência muito grande com o professor da PUC em Sorocaba, pós-graduado na Itália. A gente vai falar isso ao longo do programa, muita história para contar, mas a gente vai falar principalmente deste Outubro Rosa, prevenção do câncer de mama. Boa tarde, Sandro Cerati. Prazer em recebê-lo aqui. Deixa eu testar o seu boa tarde. Boa tarde, Sandro. Boa tarde. Tá melhor que você já, viu? Doutor, já foi bem. E deixa eu ver, Zé Balaia, como é que tá seu boa tarde? Boa tarde. Não, você fraco. E com o microfone fechado foi mais fraco ainda. Não, tá aberto. Tá, então. Pô, mas eu quero agradecer aqui a presença aqui do Dr. Sandro Cerati, porque a gente vai ter neste domingo a caminhada Outubro Rosa, que tem a organização da RadMed, junto com a Unimed e também a Prefeitura. Mas a RadMed já realiza há alguns anos essa caminhada de prevenção Outubro Rosa. Sandro, como é que vocês resolveram realizar esta caminhada, realizar essa campanha de prevenção? Como é que foi a ideia, Sandro? Essa campanha de prevenção, ela visa a conscientização das pessoas, das mulheres, em relação à importância de se realizar o exame de mamografia, que é o melhor exame hoje para se detectar precocemente o câncer de mama. E aí vocês tiveram essa ideia e foi crescendo, ganharam o apoio da prefeitura. Sim, essa ideia, na verdade, não é uma ideia original nossa. Essa ideia... Várias cidades, né? Outubro Rosa começou nos Estados Unidos, mas a ideia de se divulgar na mídia, de se fazer a prevenção, já ocorre em vários países. Bom, Zé Balaio, que a gente já vai começar com as perguntas, mas deixa eu perguntar primeiro aqui para o Dr. Sandro Cerati, esse tipo de campanha, Outubro Rosa, Novembro Azul, tem demonstrado uma grande eficiência, realmente, por exemplo, aumenta realmente, muito mais pessoas procuram no mês de outubro, mulheres procuram para fazer exame, essas campanhas têm funcionado? Tem funcionado, e a gente vê que um programa como esse, programas de televisão, os jornais auxiliam muito, porque essas pessoas estão em casa, são pessoas sadias, né? Ou seja, pessoas que não sabem que têm, às vezes, uma doença grave. E a intenção é retirar essas pessoas de casa, as pessoas assintomáticas, levá-las para os consultórios e examiná-las para que a gente consiga detectar, no caso do câncer de mama, uma lesão bem pequenininha ainda, em fase inicial, onde a cura é possível. Então, eu vou até fazer uma pergunta seguinte. Como é que surge o câncer? A pessoa fala, poxa, de repente alguém da família ou a pessoa que está acompanhando, como é que surge, como é que é o início dessa doença? Então, basicamente, o câncer, vamos falar no câncer de mama, ele ocorre, na verdade, ocorre ao acaso. Porque as células da mama, elas vão sendo estimuladas todo mês pela ovulação da mulher e as células proliferam. Essa proliferação celular leva a chance de ocorrer uma mutação no DNA dessa célula mamária. A maioria das mutações, o próprio organismo tem mecanismo para eliminar essa mutação. Porém, algumas mutações ao longo da vida das mulheres podem não serem controladas pelo sistema protetor das células e elas passam a se proliferar com essa mutação, e essa mutação vai perdendo o controle. É como se a gente tivesse nas células um freio e um acelerador, para se manter um equilíbrio ali. E nesse caso do câncer, é uma célula que perdeu o freio. O sistema controlador dela parou de ter ação sobre ela. E aí o câncer
surge em cima de uma célula mutante. Quer dizer, e ela, sem freio, vai atropelando tudo aí. Vai atropelando tudo. No caso da mulher, se a gente pensar, o motivo principal é a ovulação, porque é durante a ovulação que ocorre a liberação dos hormônios, e o estrógeno é o hormônio que faz com que as células se multipliquem. Tanto que a gente vê muito mais câncer de mama em mulheres do que em homens. Isso que é homem Mas também. tem incidência em homens também. Existe Porque eu não câncer falo de mama em câncer. homem. Não, só mulher não. O homem também pode ter câncer Também de tem, mama. porque o homem tem glândulas mamárias em quantidades muito pequenas, mas ele tem. Porém, ele não tem o estímulo da ovulação todo mês, estimulando as células a se proliferarem. Mas ocorre. São raríssimos os casos. Eu mesmo, aí já em 18 anos de formado, eu vi 3 casos. Mas existe. Poxa, 3 casos. E a prevenção, assim, nesse caso, do homem. Tocar, fazer Não tem Não tem exames de rastreamento populacionais, porque não tem uma incidência alta. Então, um exame de rastreamento ele precisa ter alta incidência e ser de baixo custo e ter uma redução da mortalidade. A incidência é muito baixa para fazer mamografia em homens. Agora, o homem percebe também, porque como a mama é pequena, ele sente um carocinho ali e acaba procurando um especialista. Isso. Fica bom, Zé Fernando. E, aliás, vamos fazer o seguinte: para os nossos telespectadores, nossos ouvintes, o pessoal que acompanha pela internet, pode mandar pergunta, entendeu? Ou especificamente para a gente falar mais aqui do câncer de mama que a gente tá vivendo nesse momento. A gente até numa outra oportunidade pode falar de outros tipos, mas o câncer de mama, por exemplo, é o que mais se registra? Ou, por exemplo, no Brasil, o que mais se registra é câncer de mama ou tem algum outro tipo de câncer? O câncer de pele é o mais comum, o tipo não melanoma, né? Mas retirando o câncer de pele não melanoma, o câncer de mama é o mais comum em mulheres no Brasil. Estima-se um número aproximado de 59.700 casos para esse biênio 2018-2019. Quase 60 mil casos novos. Esse é o andado do Instituto do Câncer, do INCA. Tem alguma pergunta, Zé Fernando? Eu tenho sobre a prevenção. Ela, quanto mais cedo, qual é a época, isso tem a duração, de quantos meses, certo? Depois de uma certa idade, quanto tempo, quando deve começar a... Então, quando deve começar a mulher fazer a prevenção do câncer de mama? Olha, o ideal é que a mulher comece a fazer os exames de mamografia a partir de 40 anos. Essa é a recomendação do Colégio Americano de Radiologia, da Sociedade Americana de Câncer, e que esse exame seja feito preferencialmente anual. Por que isso? As células estão se multiplicando todos os dias, todos os meses está ocorrendo essa chance de haver uma mutação celular. Então, se a gente faz o exame anual, a chance de você pegar um tumor, vamos dizer, no início, é muito maior. Por exemplo, você fez a mamografia em janeiro, normal, mas em fevereiro ocorreu uma mutação. Começou a aparecer uma célula, às vezes ela já existia ali, mas ainda não era detectável, né? Porque a mamografia não consegue detectar tumores muito assim, né, a fase celular de multiplicação muito no início. Quando ela pega, por exemplo, em fevereiro, nesse exemplo... Só vai fazer em janeiro. Só vai fazer em janeiro. Se você deixar passar mais um janeiro, ele vai estar maior. E a intenção da prevenção, na verdade, não existe prevenção. Nós vamos falar alguma coisa sobre prevenção, mas a palavra correta é detecção precoce. O termo prevenção acabou sendo um termo que ficou assim, popularizou. Vamos prevenir, né? Mas você não consegue prevenir uma coisa que você não conhece a causa. Hoje nós estamos cada vez sabendo mais sobre a causa do câncer, mas muitos acontecem ao acaso. Então o que a gente consegue fazer é uma detecção precoce, para que aquele tumor em fase inicial tenha uma chance de cura aí de aproximadamente 100% quando eles são detectados aí com 1 centímetro, 1,2, 1,5 centímetros
Pô, isso é E importante. esse processo de cura acho que com radioterapia ou quimioterapia, alguma Sim. coisa nesse sentido, impede que se faça ali se A retire retirada. o seio, alguma coisa nesse sentido, ou isso é inevitável? Tem que tirar sempre? Não, porque quanto menor o tumor, menor a chance do grau de malignidade dele ser alto. Por isso que se deve detectar no início. Quanto mais tempo, eu até brincava com os alunos que é que nem você pegar um ladrão de galinha. Ele está no começo da vida dele de roubo, né? Não deixa chegar a roubar o Não, carro, né? se você deixar ele aprender a roubar carro, né? Se deixa depois Roubar o coloca ele numa povo. cadeia, daqui a pouco ele está roubando o povo, né? Né? Aí, Tem isso também. então, ou seja, quanto mais tempo ele ficar, mais mutações a célula vai ter, maior a capacidade dela de, por exemplo, ser capaz de se implantar através de uma metástase num outro órgão. No início, aquela mutação, ela não consegue viajar no sangue e implantar no fígado. Ela precisa de tempo, ela vai sofrer uma nova mutação, uma outra, né? Até ela se tornar realmente muito maligna. Pois é, dessa história isso me lembrou da minha mãe. Minha mãe sempre conta pra gente uma história que o menino chegou, que tava, o cara estava sendo condenado lá por uma prisão lá de 30, 40, porque o cara tinha roubado, tinha matado, tinha roubado o povo, tudo lá. E aí, quando a mãe foi visitá-lo nessa condenação, ele falou: mãe, não é por nada não, mas a senhora é a culpada de eu estar nessa situação aqui. Falou: por quê, filho de tudo? Lembra quando eu era pequeno e eu roubei uma agulha? Eu cheguei lá em casa e falei: mãe, roubei uma agulha. Você falou: ah, filho, é só uma agulhinha. E depois, né, foi uma agulha. Uma fábrica de agulha. Uma fábrica de agulha. Quer dizer, foi isso. Por isso que é isso aí, no começo, né? Chegou, fez uma coisa, né? Já. Assim, eu vou fazer uma pergunta para o Sandro. Doutor Sandro, é o seguinte, a questão da prevenção, né, no caso que você já explicou, mas o serviço público, como é que ele está? Porque a gente fala também com pessoas que às vezes não têm recursos, que estão buscando ali um certo atendimento médico precário, como é esse prestado. O tempo de espera. Né? Então, uma mulher hoje que procura o serviço público, o que ela vai encontrar nesse sentido aí do câncer de mama preventivo, né? A gente tem um Brasil muito heterogêneo, né? Vocês sabem bem disso, porque vocês estão aqui direto lidando com essas coisas. Então nós temos serviços de excelência, serviços públicos de excelência no Brasil. E também nós temos serviços públicos de baixíssima... Precaríssimo. Então o Brasil, né, é enorme. Você vê no Nordeste, por exemplo, a mortalidade acaba sendo maior, porque você às vezes não tem recursos. Essas mulheres chegam para fazer exames já com tumores avançadíssimos. Às vezes a gente recebe aqui no Estado de São Paulo pacientes que vêm de outros estados já com quadros assim inoperáveis. Eu cheguei a ver um caso uma vez em Sorocaba assim, que eu só consegui achar em literaturas antigas, aí parecia coisa da Idade Média. Então você tem assim você tem polos muito distintos, mas o sistema público vem ao longo dos anos melhorando, tentando resolver esse problema através do rastreamento com a mamografia, instalando aparelhos de mamografia em hospitais públicos. A gente já viu o caso aqui, Mairim, de uma carreta. Uma carreta. Que vem prestar um serviço. Essa conscientização da população de procurar também de pressionar os órgãos públicos aí a colocar equipamentos e também disponibilizar, né, com equipamentos com qualidade, com médicos especialistas para lerem esses exames. Agora, da experiência que eu tenho em hospitais públicos grandes, principalmente o hospital universitário, o que eu sempre vi foi uma propaganda muito grande em cima também da mamografia, né? E depois pouca retaguarda para as mulheres que foram diagnosticadas. Então, esse é outro ponto. Então, opinião minha, não adianta só você detectar. Se você vai fazer uma campanha, vai tirar aquela mulher de casa, que não está sentindo nada, e vai levá-la para dentro de um ambiente hospitalar para tentar achar um tumor nela, se você achar, você tem que resolver. Exatamente. Né? Então, o que vem acontecendo assim, hospitais públicos fazem mamografia,
sai na foto, bonito, fez não sei quantas mil mamografias, e aí as pacientes que encontraram câncer ficam muitas vezes a ver navios. Não tem serviço de biópsia, não tem serviços de radioterapia, não tem hospitais do câncer para suportar esse número de pacientes. São Paulo, a gente vive uma outra realidade, né? Que você tem hospitais de ponta, mas por esse Brasil aí a coisa é bem complexa. A Sônia teve um problema, e nós estávamos no Hospital do Servidor Estadual. Uhum. E o médico falou 98% de chance de não ser nada. Mas 2% é muita coisa. Ela fez ela descer e fazer a punção, biópsia, né? Nós éramos de São Roque, falei, não, vocês vão para São Roque, teve resultados, vão ficar muito nervoso. Mas é um tipo de tratamento que não precisa ter. Na hora, meia hora depois, o cara falou, realmente não é nada. Mas imagine você vir para casa, ficar esperando todo aquele resultado, isso quando você consegue fazer. Que na maioria dos casos, quando você está falando de hospitais públicos, você não faz. E às vezes depois marca uma consulta para um ano depois. Um ano depois. E às vezes você faz para você conseguir a biópsia, demora muito. E a paciente fica com aquela ansiedade de realizar o procedimento. Né? É terrível. Porque ela detectou um tumor e agora ela precisa saber o que é. E isso maligno, não é? E acaba não Já tendo vai pensando esse no pior serviço. sempre, né? O pouco tempinho que nós ficamos ali aguardando, acho que não deu uma hora, sabe? Até a gente descer, o médico era recém-casado, eles fizeram brincadeira, aquelas coisas todas. Mas não deu uma hora. Mas nessa uma hora, e era 2% de chance, a gente já ficou, meu Deus, será que vai dar tanto azar que ela vai pegar? A gente já fica, imagina o tempo. Eu tenho uma experiência interessante na Itália, que é um país onde ocorreu uma redução um aumento na detecção muito grande e redução de mortalidade, ou seja, deu certo ali o sistema implantado. Começou tudo com a divulgação, trazendo essas mulheres para os centros de radiologia para fazer exame. O hospital onde eu fiquei lá em Verona, na Itália, eles tinham um sistema interessante que a paciente fazia mamografia, os médicos, a gente ficava na sala, né, via o exame dela, ela ficava aguardando numa salinha. A gente suspeitava de alguma coisa, via um nódulo, por exemplo, ficava na dúvida se era um nódulo ou era um cisto. Tem uma coisa interessante para a gente falar sobre ultrassom, que é um método que acaba sendo feito também. E aí a gente levava já para a sala de ultrassom. E aí, é um nódulo. Daí já fazia a biópsia no mesmo momento. Isso que você falou já é uma evolução. Isso eu estou falando em 99. Aqui no Brasil, quando eu cheguei, que não tinha quase esse modelo. Né? A gente começou a fazer em Sorocaba, um amigo meu levou para um aluno residente levou para São Paulo. Eu fiquei super curioso, falei, instalei exatamente esse programa. E aí a gente tinha o patologista na sala. E aí você fazia mamografia, ultrassom, biópsia, anatomopatológico. Ou seja, fechava-se o diagnóstico naquele momento. Essa paciente já era encaminhada diretamente para o serviço especializado. Ela não ficava pingando. Porque quando você faz a mamografia, daí você tem que voltar no ginecologista. Daí o ginecologista manda para o outro. Aí tem que fazer biópsia. Daí não tem biópsia. Daí tem que ir para outra cidade. E aí o tempo vai passando e você acaba não sendo eficaz em resolver o problema. Você vê, isso que é um detalhe importante. Você tem um equipamento de ponta que vai... Primeiro tem o detalhe seguinte, tem que ter o equipamento de ponta e a pessoa, o profissional, conseguir interpretar também. Infelizmente ocorre de profissionais que às vezes não conseguem identificar ali. Tem um equipamento e não tem uma formação suficiente para identificar? Isso vai de cada qualquer profissão. Vai da experiência de qualquer profissão. Graças a Deus no Brasil nós temos um nível de medicina alto e nós temos bastante profissionais bons, mas... Como tem no jornalismo, como tem em qualquer setor de atividade. E, por exemplo, isso que você falou, só para a gente não perder essa linha, qual que é a diferença do nódulo e do cisto? Quer dizer, olha, fiz o exame e falou que eu estou com um cisto, eu estou com um nódulo. Qual que é essa diferença? Como é que é isso daí? Então, o nódulo é uma lesão completamente sólida. Né? Ela é composta por células, como se fosse um tecido mesmo. O cisto não, é como se fosse uma bexiga cheia de líquido. A grande maioria dos cistos são benignos. Né? É só realmente um acúmulo de líquido, às vezes nem precisa mexer, a não ser que a paciente comece a sentir dor, alguma coisa, a gente
guiado por ultrassom, a gente esvazia esse cisto. Agora, a mamografia não consegue diferenciar com precisão se é nódulo ou é cisto. Então, a gente acaba complementando no rastreamento com o exame ultrassonográfico. Mas, então, é o seguinte, quando a gente ouve falar nódulo cisto, então é melhor que seja um cisto. Que a gente, Melhor que seja um cisto. Porque a gente fala, né, eu fico, pô, tô nódulos, né? Você, pô, então, como falar, quando alguém falar, tô com cisto, existem cistos malignos, mas são exceções das exceções na mama, né? Daí são cistos complexos. A gente acaba sempre biopsiando, puncionando esses cistos e mandando para análise. Mas são a minoria, graças a Deus. E os nódulos também podem existir, os malignos e os benignos. Tá, a gente está conversando com o Dr. Sandro Cerati, que é médico radiologista. Lembrando que nós vamos ter nesse domingo a caminhada Outubro Rosa, a concentração na Praça da Matriz, e vai até o Brasil Poeira, lá no começo, lá na Estrada da Serrinha. Dá uma caminhadinha boa, uns 3 quilômetros? Acho que... Uns 3, 4. Que horas vai ser a concentração? Vai começar umas 8 horas. 8 da manhã. Para sair umas 9h30, 10 horas da praça. Legal. E lá no momento também vocês vão estar passando orientações, informações, ou vai ser só a caminhada, ou vocês vão ter um momento ali de trocar informações também? Vai ser mais a caminhada e se lá no Brasil Poeira a gente quiser bater um papo, uma coisa, você também está convidado. É isso aí. Fazer umas perguntas. Vou fazer as perguntas, né? Isso é ótimo, né? Não, isso aí. E as pessoas podem mandar aqui perguntas também. Agora, o seguinte, o que funciona realmente? E esse exame que se recomenda para a mulher, olha, na sua casa, quando você estiver tomando banho, tal, não sei o quê, aperta para ver se você encontra, né, alguma bolinha, alguma coisa. Funciona. Quando, o autoexame, né? O autoexame. Como que é a eficiência do autoexame? Ele funciona. Tem que se estimular as mulheres a fazer o autoexame mensalmente ali quando estão tomando banho, porque muitas vezes elas detectam. E a mamografia, ela detecta a maioria, mas ela pode também não visualizar mais ou menos uns 10%. Então, por exemplo, às vezes a mulher sente um nódulo na mama e você pode fazer a mamografia e o aparelho apertar a mama e pular e ficar para fora. Fica fora do enquadramento, né? A gente, por exemplo, lá na clínica, a gente tem técnicas experientes em mamografia que também conversam com a pessoa, né? Se ela tem um nódulo, a gente faz uma marcação, às vezes põe um chumbinho em cima do nódulo para fazer o exame mais preciso. Mas o autoexame tem que ser estimulado, sim. É mais ou menos assim. A gente faz uma analogia, vamos dizer, com o mar, né, o oceano. Então, você imagina que lá na areia tem um tumor nascendo. Então, ele vai subindo em direção à superfície, como se fosse uma bolha. E nesse espaço de água seriam os momentos onde você pode detectar ele numa fase que ele ainda é clinicamente indetectável pela mulher. Quando ele chegar lá, aquela bolha chegar lá na superfície da água, a mulher já começa a palpar. Então esse tempo para ele sair, vamos dizer, essa bolha sair da areia e chegar na superfície, é o tempo ideal, porque ele está numa fase chamada subclínica, ou seja, não detectável, muito pequeno. É muito importante, né? Então a gente consegue hoje detectar alguns anos antes da paciente sentir. 2, 3 anos. 2, 3 anos. Antes dela sentir. E tem ainda, por exemplo, quando chega o Novembro Azul, tem gente que fica numa expectativa. Eu mesmo tenho meu consulta com o urologista dia 29 de outubro, mas eu já avisei que Novembro Azul eu volto, né? Tá fazendo aquecimento. Já aquecimento e tal, né? Vamos fazer no final de outubro, mas vamos participar lá de novembro também, tá? Né? Mas também tem muito preconceito, tem cara que, né, que foge desse exame aí e acha que não vai ser mais homem, se fizer exame. Vai viciar. Agora, a mulher, ela tem menos esse preconceito do que o homem? A mulher procura mais para fazer o exame, a avaliação, ou também a mulher tem também, igual o homem, fica lá, não vou fazer, ninguém vai pegar no meu peito, como é que é? Tem isso aí também? Eu acho que a mulher é menos, né? O homem é mais preconceituoso nesse sentido. E também essas brincadeiras, né, de um homem com o outro, acaba... Mas não vicia. Trabalhando. Não vicia. Vicia, pela sua experiência de 50 anos indo lá. Não quer abortar toda hora lá? Não vicia. Nunca comprei flor para levar para o médico. Tem perigo. Eu queria só... Deve se fazer. Eu queria só falar sobre essa
essa questão da incidência, assim, tem histórico familiar da mulher? Porque eu me lembro daquele caso que ficou mundialmente famoso da Angelina Jolie, né, a atriz, que... Operou antes. Não, ela operou antes porque a mãe já havia morrido, né? A tia morreu uns A dias irmã, antes, a irmã não, a tia, a mãe, é. e daí ela tomou uma medida assim radical, Drástica. né? E já tirou os Mas dois. é né? uma medida aceitável ou é só por causa de condições financeiras? Não. É uma medida muito radical, pelo que já existe hoje, né? De tratamentos, de possibilidades de bloqueio. Como você falou que pode prevenir hormonais. 2, 3 anos antes, você pode. É lógico que a mulher fica ansiosa. Isso tudo porque o câncer de mama está sendo muito estudado. Então já se conhecem 2 genes, que é o breast cancer 1 e o 2. Esses genes, hoje você consegue fazer exames e detectar se a mulher tem ou não. Principalmente as que têm histórico familiar. Então no caso da Angelina Jolie, ela sabia que ela tinha o gene mutante que ela herdou. Essa é mais ou menos a diferença entre você, de uma mulher que não tem antecedentes Familiares? A que não tem antecedentes vai ocorrer, como eu expliquei anteriormente, Da ao ovulação. acaso com as multiplicações celulares, e aí vai surgir uma mutação. No caso da mulher que tem histórico familiar, mas um histórico mesmo, não é uma tia lá que teve câncer que você já acha que é histórico familiar, não. É a mãe que teve, é a irmã da mãe, a tia, é a avó que teve, ou seja, existe ali algo realmente significante na família em relação àquele tipo de câncer. E o que se descobriu? Que esse câncer tem uma mutação genética que passa para a célula, ou seja, ela já nasce com a mutação. Não necessariamente essa mutação vai se expressar. Ela pode passar a vida, tanto que não são todas, vamos dizer, as filhas que têm. Podem todas ter o gene, mas nem todas vão ter o câncer. Entendeu? Por isso que não se recomenda tirar a mama de todas. Entendeu? Ela foi já para Então, as cabeças. ela já foi para as cabeças, mas é uma opção também. Nós conhecemos pacientes assim que fizeram isso daqui mesmo, da região. Não precisa Da dos Estados região já Unidos, chegou e já... porque é uma história muito importante, assim, e medo. Medo. Mesmo assim, elas têm que tomar cuidado, porque às vezes você não consegue tirar tudo. Fica-se um pouco de tecido na mama. Você não consegue raspar. Ou seja, ela tem uma mutação que todas as células dela têm chance de ter. É diferente daquela que não tem histórico familiar, que a mutação vai ocorrer por acaso, por exemplo, na região lateral da mama direita. Ali ocorreu a mutação. Ela não, ela já nasce com campo minado. Podem surgir cânceres multicêntricos. Um aqui, outro aqui. Né? Tá tudo sob risco. Mas não necessariamente ela vai Você ter. tira, mas não elimina a chance, né? Agora, esse detalhe que zera, você vamos dizer assim. Zerar não zera. Não zera. Quando faz a mamografia, são os 2 seios? Os dois. Os 2, ou não é chega lá, olha, vou fazer no direito, fazendo o que? Faz os 2. Os dois, porque você está rastreando. O que é um rastreamento? Que é o toda a área motivo da aqui. mamografia. É você fazer um estudo populacional com custo baixo e que tenha uma relevância estatística para a redução de mortalidade, né? Numa doença que tem uma incidência alta. Então o câncer de mama ele se enquadra perfeitamente, mas você tem que fazer os dois lados. Esse negócio de escolher o lado, eu sou totalmente contra. Não existe. Você não sabe onde está? Exatamente. Faz os dois. Senão não precisava fazer. Então, aliás, você falou disso daí, o tipo de câncer que mais mata no Brasil é o de pulmão. De pulmão. Agora, quando entra a mulher, no caso, mama. Por que o de pulmão? Porque se detecta o câncer de pulmão muitas vezes em estadio avançado. Hoje já existem programas nos Estados Unidos para rastreamento do câncer de pulmão com tomografia de baixa dose de radiação. Nós temos na Rádio Média um equipamento de baixa dose. Esse equipamento reduziu 60% a dose de radiação. Então você faz
uma tomografia do tórax e detecta-se ali um tumor muito inicial, como é a ideia da mamografia. Né? Para que você opere e dê para salvar. Porque muitas vezes os pacientes vêm com câncer de pulmão com câncer avançado, já invadindo tudo, e aí fica difícil de você curar. Agora, o câncer de pulmão, basicamente, a causa? Cigarro? Cigarro. É o O grande... cigarro, ele ajuda... O que o cigarro faz? Ele ajuda a célula a sofrer mutações. A poluição ambiental também tem um... Poluição ambiental. E tem pessoas que não fumam e também têm câncer. acabam, Tem outras causas de exposição a substâncias não relacionadas ao cigarro também estão relacionadas ao cancerígenas, câncer, que são cancerígenas. Agora, tem um detalhe o seguinte, né? Eu gostaria que você voltasse de quais são os principais fatores de risco até o câncer de mama que você falou, como surge o câncer, né? Até se mandou um texto interessante que a gente publicou, tá lá no nosso site, e você falou de hormônio, de outros fatores, né? De gordura, alimentação. Então, quais são esses fatores aí principais para o câncer de mama? Então, o câncer de Você mama, falou do fator hereditário, né? o hereditário, ele corresponde ali uns 5 a 10% dos Da casos. incidência. Ou seja, a maioria não é genética. A maioria não é genética. Não. Aí, por exemplo, se tem... A maioria ocorre ao acaso. Ao acaso. Ao acaso. O genético corresponde ali, eu até coloquei, né? 5 a 10%. 5 a 10%. Agora, por exemplo, quando a mulher entra, por exemplo, menopausa. O que a menopausa muda com relação ao câncer de mama? É fácil agora de vocês entenderem, porque... Para de ovular. Exatamente. Então, tudo que você... O que faz a mama proliferar? Como eu falei, e levar a mutação é a exposição ao hormônio, ao estrógeno. O estrógeno faz a célula multiplicar e a célula sofrer a eventual mutação. Se a mulher começa, a menina, a menstruar mais cedo e para de menstruar mais tarde, ela vai ficar muito mais tempo ovulando, exposta a hormônio. Quanto mais tempo ela fica exposta, maior a chance de ela sofrer uma mutação nesse período. Se ela tiver uma menaca, que é a primeira menstruação, tardia, e a menopausa precoce, ela vai se expor, vamos dizer, a 25 anos. A outra vai se expor a 40. O risco aumenta. Nem sempre quando você começa cedo... Termina mais tarde. Cedo, não existe essa regra, né? Não. Agora, essa história... Não, a mulher não engravidar. Isso que eu ia perguntar, ter filho ou não ter Porque filho muda? quando ela tem filhos, ela está grávida, ela diminui o estrógeno. Então ela fica ali os 9 meses descansando. Protegida, talvez. Assim. Então, vamos dizer, descansando, né? Ela fica sem ter as mutações. Mulher que tem mais filhos, menos chance. Menos chance. A mulher que amamenta, ela tem um bloqueio por causa da amamentação. Ou seja, tudo que... Amamentação, se vê importante. Amamentação. Isso foi interessante, a maneira como... Se fala em 6 meses, tem gente que vai... tem mulheres que vão até 1 ano amamentando e tal. Então você vê que isso surgiu, essa observação, num mosteiro lá em Verona, na Itália. Eles perceberam que as freiras tinham, dentro dos mosteiros, tinham uma incidência maior de câncer. Foi o primeiro relato na literatura sobre alguma coisa que acontecia no mosteiro. E quem tem o que acontecia no mosteiro é que as freiras não engravidavam. Tudo observação, né? O cara você vai observando. vai A ciência observando, evolui assim, né? vai pesquisando. Agora, A teoria e a prática caminham junto, não existe separação. E agora, atividade física ajuda? Ajuda. Isso são dados mais recentes da literatura que mostram uma redução na mortalidade e na incidência do câncer em pessoas que realizam atividades físicas. Em qualquer tipo de câncer de mama, seja o homem, na próstata? Não se tem estudos de todos os cânceres, mas os trabalhos que vêm mostrando, a grande maioria tem uma menor incidência quando as pessoas praticam atividades físicas. Os trabalhos hoje grandes ali da literatura estão relacionados a câncer de mama e a câncer de cólon.
Tem um trabalho grande que nessa referência bibliográfica vocês podem consultar. É um trabalho multicêntrico feito aqui no Brasil com o grupo da USP, com a Harvard, com vários lugares, universidades no mundo, mostrando a redução em atividades físicas de intensidade moderada para intensa. Quer dizer, um cara que faz a mulher ou o homem faz uma caminhada, faz uma academia, tem que ter não é só aquela caminhadinha, ou tem que ter A caminhadinha é muito boa, ela melhora, por exemplo, a parte cardiovascular, tem as suas vantagens, mas para você reduzir o câncer, a caminhadinha não tem dado estatístico de que ela vai reduzir. Quando você começa a partir de exercícios mais intensos, um programa, né? É um programa. Você... os americanos têm uma classificação, né? É uma sigla MET, né? Que é uma. Vocês podem procurar na internet. Cada exercício tem a sua graduação. Então, por exemplo, se você pegar andar de bicicleta. Se andar de bicicleta numa cidade plana ali, tranquilo, você não vai ter um nível de esforço físico tão alto. Mas se você pegar, por exemplo, São Roque, para você subir e descer, você vai lá chegar no MET 6, 7, entendeu? Que já é capaz de agir na redução do risco de câncer. E a alimentação? Por exemplo, carne vermelha, por exemplo. E vamos aproveitar, já vamos entrar na parte da bebida alcoólica. Como é que é? A gente falou do cigarro, agora vamos falar aqui da carne vermelha, da bebida. Qual que é a influência na incidência do câncer? Então, porque o câncer de mama também, além da menopausa precoce, menarca precoce e menopausa tardia, ele tem a nuliparidade, tem ali a alimentação, bebida alcoólica, tudo isso são fatores que aumentam o risco de se ter câncer de mama. Então, na pergunta do Wander, você vê que uma pessoa que se alimenta mal, a chance dela ser obesa e de ela entrar em contato com essas substâncias inflamatórias, vamos chamar assim, aumenta a chance dela de ter câncer de mama. Estamos falando só do câncer de mama, que é o mais estudado aí. Então, pessoas que têm IMC, né, que é o índice de massa corpórea elevado, tem uma chance maior. Elevado. Estou analisando pela imagem, a minha barriguinha aqui. Vamos analisar a imagem ali, olha. Pelo VAR, agora a moda. Tudo analisando. A barriguinha do Zé Balaia está menorzinha ali, tá? A do Zé Fernando já está uma boinha. E eu também estou meio aqui. Quer dizer, estou ali, estou no meio. Isso também é pro câncer e outras coisas, coração, tudo. Essa gordurinha abdominal, esse pneuzinho aqui. Aliás, você tá bem, você está fazendo muito exercício, Sandro? Eu faço. Não faço como eu recomendo, mas eu faço. Não, mas além de tudo, se anda bastante. Andar a cavalo é bom? Andar a cavalo é bom. Você que com a mula, com o burro, é bom? É bom. Só não pode cair, né? Esse é o grande perigo. Perigo é esse. O cavalo faz muito bem para osteoporose. Ah, é? Osteoporose, porque cria uma tensão no quadril. Por isso que a gente vê uns cavaleiros. Dançar também. Dançar também. Dançar que é bom. Então. Por isso que a gente vê bambolê. Lembra do bambolê? Se o cara fizer bambolê, também por isso que a gente encontra uns cavaleiros bons aí de 70, 80 anos e o cara monta lá no cavalo. Pô, se a gente for montar, né? Se a gente for montar no cavalo, a gente sofre, né? E tem uns caras que 70, 80 anos, meu pai com 80 e subiu porque... Então isso daí ajuda, né? Você vê, faz isso, Zé, compra um cavalo. Não dá mais, não tem onde pôr. A gente falou do cigarro. Tem alguma pergunta, Zé Fernando? Tem alguma pergunta aí? Vamos abrir para o nosso reclamando do som baixo. Olha, o som baixo de quem? Meu? Não, o Ézio está falando aqui que por que o som está baixo? Do doutor? Então vamos aumentar um pouquinho mais o som aqui. Se for não, a gente... É normal? Tá bom. Ézio, ou ele que tá surdo. Se for só o Ézio que tá reclamando... Não, só foi o Ézio, ele tá meio surdo. Tá meio surdo. Brincadeira. Os caras tratam o ouvinte aqui. Aumenta é o dele. É só uma reclamação? Aumenta, é só uma. Então, é que nem o Muricy Ramalho. O problema é com ele, meu. Igual o Muricy Ramalho no jogo do São Paulo, portões fechados, São Paulo, não tinha torcida, tava pagando a punição, e o Gurian, Luiz Henrique Gurian da TV Gazeta, nosso amigo, falou assim, Muricy,
Hoje o time jogou, não foi bem, e tinha um torcedor na porta do Morumbi xingando você de burro. Ele falou, peraí, o jogo era portões fechados. Mas tinha um cara lá na porta xingando você. Aí o Muricy falou assim, mas quantos? Um. Você tá de brincadeira, né? Então, se um só tá reclamando do áudio, agora se ele tiver dois... Não, agora ele já falou Ele que já tá falou que positivo. tá bom, já Ele melhorou. aumentou o volume do Arrumou o Vianatone? Arrumou o Vianatone? Então tá bom. Zé Roberto Buschini está falando que esse menino, além de ser um ótimo... Além de ser um ótimo médico, é uma pessoa simples, carinhosa e tem muito amor pela profissão. Carinhosa. Viu? Carinhosa. Ele não é urologista. Vou corrigir aqui, vou corrigir. Vai corrigir? Caridosa. Então tá bom. Melhorou, hein? Melhorou. Não, mas é uma pessoa... Então tá bom. Então é um Vianatone pro Ézio. Lucas, põe a imagem que a gente tem da chamada, que vai ser na Praça da Matriz. Estamos com imagens ao vivo da Praça da Matriz aí, e nós colocamos até o lacinho cor-de-rosa ali, ó, tá vendo? Você tem boas lembranças da Praça da Matriz, doutor Santos? Você brincou muito na praça ou não? Eu brinquei, eu estudava ali no Colégio São José. Você estudou no São José, pegou a época da boina? Peguei, de tocar fanfarra ali na frente do colégio, levantar, estiar a bandeira. Todo mundo tem uma lembrança boa da praça. E a concentração vai ser domingo aí na Praça da Matriz, olha lá. Caminhada Outubro Rosa 2018. Dia 21 de outubro, às 9 da manhã, trajeto Praça da Matriz até a Comitiva Brasil Poeira, que fica ali no começo da subida ali da Serrinha do Esqui, pertinho ali. Inscrições, hoje é dia 18. Hoje, aliás, doutor, parabéns, dia do médico. Olha aí, parabéns. Parabéns, a gente deu uma pisada na bola segunda-feira que não cumprimentou os professores. Já tomamos Tem que ter o calendário aí na põe aí. Então, o santo do dia também. O santo do dia. Aí, eu também eu passei em frente ao mercado, tava lá bolo Santo e de Virgens, né? E eu achei porque é o dia que eu nasci, 16 de outubro, dia de Santo e de Virgens, que é a padroeira dos pobres e dos endividados, né? Aí eu entrei e falei, e esse bolo Santo de Virgens, né? Ela falou, eu achei que era um bolo especial da Santa, como tem em Santana, é uma marca, né? Ela falou, não, esse bolo tem todo dia. Eu achei que o João vai comer esse bolo dos pobres e dos endividados. Aí, não, é uma marca, tem todo dia. Você deu um azar, hein? Que dia? Como é que é? Dia dos pobres e dos endividados. Padroeira, Santo de Virgens. 16 de outubro. Miguel Fernando. Um abraço para ele lá. Ézio Marque. Ézio Marque. Vou dar outro abraço para ele. Ézio Marque. Aliás, para dar... Aliás, para dar um abraço no Ézio, tá gordo. Queria o Walter Abrão falar, né? Queria o Walter Abrão falar. Bom, e, por exemplo, para a gente falar um pouco mais aqui do câncer, e quem quiser conhecer um pouco mais desse texto, tá lá no meu site. Se você entrar lá no vanderluiz.com.br, o doutor Sandro mandou um texto que você escreveu em conjunto com a Salvetti, né? Marina Salvetti. Marina Salvetti. E só para a gente falar um pouquinho da sua carreira, durante 13 anos você deu aula na PUC em Sorocaba? Foi um projeto aí de vida que eu tinha no juramento de Hipócrates. A gente fala que vai ensinar durante 13 anos. Na carreira acadêmica. Fiquei principalmente com os residentes da Faculdade de Medicina. E foi aí, muito bom. Foi bom, uma experiência de 13 foi anos. Ótimo. E aí, da sua experiência, além do seu trabalho que você tem, a Radimed, já há mais de 20 anos. Quantos anos está completando a Radimed? A Radimed, 30 anos. 30 anos. Já 30 anos. Quer dizer, mas não é... Mais antiga que a Unimed. Até. Mais antiga, a Unimed 25, vocês estão há 30 anos. E, aliás, né, a gente teve lá no começo do ano o investimento que vocês têm feito com relação a equipamentos, e você até deu uma entrevista pra gente da ressonância magnética, e você falou pra gente lá da sala que foi preparada, né? Isso. Porque tem um campo magnético que você falou que se não tivesse todo aquele trabalho com engenheiro, tudo lá, ia puxar até o trem na estação lá, não ia? É um campo magnético muito... Não tá passando mais trem por ali. Ele tem toda a estrutura ali. E depois se passou também pela Beneficência Portuguesa. Como é que foi sua carreira um pouco, Sandro? Eu não sei se você gosta de falar da sua carreira. Você é uma pessoa muito reservada, assim, né? Mas não sei, eu acho que seria interessante as pessoas conhecerem. Além da PUC, onde você deu aula, você trabalhou em quais hospitais? Eu fiquei alguns anos na Beneficência Portuguesa, onde eu
estudei bastante lá, fiz residência médica. Também fiquei 1 ano na Universidade de Verona, na Itália. E tive bastante contato com mamografia, com esses exames de rastreamento na Itália muito forte. A Itália é forte nisso. É. E, por exemplo, como é que se vê o Brasil hoje com relação à radiologia? Como é que nós estamos hoje numa comparação? Não sei se você falou da Itália, com quem que a gente pode se comparar? Nós estamos muito abaixo, estamos bem? Como é que está? Estamos bem na rede pública em alguns hospitais, mas falta? Como é que a gente está? Eu acho que na parte da medicina privada, nós estamos muito bem. Não vejo muita diferença entre nós e alguns países de primeiro mundo. Eu sempre que eu posso, eu vou em um congresso no exterior e a gente vê, às vezes, uma diferença ou nenhuma ou uma diferença pequena de questão de tempo de que os equipamentos cheguem ou que as técnicas cheguem. E muitas coisas também são desenvolvidas aqui no Brasil que servem de referência para o mundo, né? Cirurgia plástica é uma das coisas assim no Brasil muito fortes. E a gente tem hospitais, vamos pensar em São Paulo, de primeiro mundo, que fazem até turismo de saúde, né? Vêm pacientes de outros países para fazer procedimentos aqui. Agora, a gente tem um outro lado do Brasil, né? Igual São Paulo, você tem um restaurante bom, mas também tem o... Não, você tem um restaurante bom e você também tem a pessoa passando fome. Então, não é você nem vê de você ter um restaurante de... Tem, né? Segunda categoria, né? Passando fome. É uma discrepância muito grande que a gente acaba não vendo em países desenvolvidos. No caso da Itália, por exemplo, a maioria das pessoas são atendidas nos hospitais públicos, né? Então, quem tem condições de pagar, paga um privado, mas não tem muita necessidade, porque o sistema funciona. Eu acho que isso é uma diferença que a gente tem aqui, que a gente é primeiro mundo e ao mesmo tempo é terceiro mundo. E de você trabalhar em São Roque, lá na Radimed, com seus parceiros, você pensava nisso? Olha, eu quero trabalhar na minha cidade? Ou como é que foi isso de você desenvolver esse pensamento de ficar na cidade? Eu sempre pensei eu tive a oportunidade de ficar na Itália, porque como minha família é italiana, eu tive a oportunidade de ficar lá. Fui convidado, inclusive, na época, mas pensei muito começou a esfriar, aquela escuridão, e eu pensando aqui, saudade eu gosto muito da terra, do sítio, das coisas, começou a me dar uma saudade muito grande. Eu falei, não vou ficar aqui. Depois em São Paulo também, não era lugar. E eu acho que a gente tem que voltar para a nossa cidade para a gente poder melhorar, cada um fazendo a sua parte, né? A gente vai melhorando a qualidade de cada setor aí da nossa cidade. Eu quero um dia, Sandro, falar especificamente aqui do Brasil Poeira, que você faz parte lá da diretoria, é um dos fundadores, e o Brasil Poeira tem muito isso de resgatar a história, resgatar o homem do campo, mas ela tem uma ligação, a criação do Brasil Poeira, com o seu tempo lá da PUC em Sorocaba. Como é que foi a história lá que se ouvia uma viola à distância? Não, é porque eu conheci o professor de viola, comecei a fazer aula de viola com ele e quando a gente resolveu montar Brasil Poeira, eu trouxe a ideia de a gente começar um curso de viola caipira para crianças carentes e ele veio e deu certo. Mas você ouvia, você começou a ouvir lá perto, lá isso é meio lenda do Ricardo. É lenda? Então, o Ricardo que é o professor e falei conta a história. Como surgiu o Brasil Poeira? Não, o doutor Sandro dava aula lá e ele parava lá quando tinha um intervalinho, trabalhava muito lá, mas quando ele tinha um minutinho assim, ele parava e escutava uma viola lá, porque eu tinha uma escola perto, aí um dia ele foi perto lá, mesmo, aí um dia ele chegou lá e tal, mas tem um pouco, Tem um pouco. Se conta várias vezes a história, ela vira verdade. Sim. Ela vai virar verdade. Legal. Tem mais alguma pergunta aí, Fernando? Só terminando essa ideia de voltar para São Roque, eu acho que um tema importante para os jovens aí. A gente pode fazer coisas muito boas em lugares pequenos. A gente tem uma ideia de que a gente precisa estar num grande centro para você... Um grande hospital. Não, você consegue fazer coisas bem feitas.
desde que você faça com dedicação, você pode não fazer com o mesmo volume, né, que você faz em um grande hospital. Mas você consegue fazer com a mesma qualidade, desde que você tenha investimento, tenha dedicação. Nós fizemos 2 trabalhos grandes sobre um tratamento de varizes com espuma, que deu uma repercussão internacional, que saiu daqui de São Roque. E esse trabalho acabou sendo publicado numa revista internacional, e a Sociedade Italiana me convidou para dar aula lá na Itália sobre o tema. E eu era o único médico brasileiro que estava lá falando sobre o tema. Gente do mundo inteiro, lá em Florença, em Firenze. E aí, quando eu fui me apresentar, estava lá não sei quem de Harvard, não sei quem da universidade de onde. Eu falei, eu sou do campo lá de São Roque, lá, vim de uma cidade do interior. Mas sem vergonha nenhuma. Não, isso daí é muito legal, isso daí, né? E como é que é esse negócio aí de tratamento com espuma, varize, como é que é? É uma técnica que existe entre a cirurgia vascular e a radiologia, que a gente consegue fechar as varizes, úlceras, por exemplo, sem tirar a veia, esclerosando a veia com uma espuma especial. Uma espuma especial, viu, Zé? Não vai pegar o sabonete lá? Cerveja. Uma cerveja. Tem um pouquinho de álcool já. O senhor faz em São Roque? Aqui Fazemos, sim. na Rádio Med? Então, não, isso é legal. E a gente tem aí a Radmed, como você falou, há 30 anos. E lá é importante a gente falar das empresas da cidade. A gente teve a oportunidade de ver lá a ressonância magnética, mas você tem vários equipamentos de ponta lá, né? De ponta. Essa ressonância magnética, a gente está falando de países de primeiro mundo, mas essa ressonância magnética é uma ressonância magnética fabricada na Alemanha, uma ressonância da Siemens, que é a mesma ressonância que está lá na Alemanha. É igual um carro da BMW, top de linha, é o carro que está lá, o carro que está aqui. É o carro que está nos grandes hospitais. Tomografia, ultrassom, nós temos tudo de primeira linha. E esse investimento é fundamental para a qualidade. A medicina, eu acho que a medicina em São Roque, ela evoluiu muito com a vinda de médicos são-roquenses para cá. O investimento no hospital da Unimed também, é um hospital que consegue dar uma retaguarda excelente. Às vezes é falta das pessoas acreditarem mais nas coisas que nós temos em São Roque. A gente tem assim como referência São Paulo, mas a gente tem muito como referência Sorocaba, né? Sim. Campinas, sim. Mas São Roque não... E é isso que eu ia perguntar aqui, em parte você já respondeu. Então está tendo um bom acompanhamento, tem uma boa retaguarda. Sim, o hospital da Unimed, falando da Unimed também, porque é uma das patrocinadoras. Doutor Rangel, que estará conosco amanhã aqui. A Unimed tem um hospital excelente, um hospital que quando vem médicos de fora, médicos de nível alto, né, que operam em hospitais de ponta em São Paulo, quando vem aqui operar, fala, pô, mas que estrutura ótima que vocês têm aqui, pô, que beleza. Você tem uma UTI muito boa, você tem adulto, uma UTI neonatal também excelente, com profissionais muito bons. Às vezes as pessoas querem pegar um profissional de São Paulo, mas é o mesmo que está lá. Nós temos na Rádio Médico médicos que trabalham no Einstein e estão trabalhando com a gente. Então, você tem essa estrutura que o São Roquense precisa conhecer melhor e valorizar. Lógico, nós temos coisas que a gente ainda precisa melhorar, como tudo. Então, mas existe um investimento coisa que a gente precisa melhorar, e o que a gente, a semana passada, a gente recebeu aqui, retrasado, o Dr. Bruno, que é o diretor clínico da Santa Casa. Você, como profissional, não sei se você gosta de entrar nesse assunto, mas a nossa Santa Casa, que a gente vê com tanta dificuldade, sempre precisando de dinheiro, como é que se vê a Santa Casa de São Roque? Eu vejo com muita tristeza a situação. Eu nasci lá também, na Santa Casa. Nasci lá também. Então eu vejo Os com dois tristeza. nasceram de parteira. De parteira. Mas eu teve um filho que nasceu na Santa Casa. Eu nasci na Santa Casa. Não, no Santa Ângela, é verdade. Não tinha Santa Ângela. Doutor Henrique é tio meu. Eu nasci na Santa Ângela. Há 63 anos tinha Santa Ângela? Claro que tinha. Era doutor Henrique já. Não, que tinha o doutor Henrique. Foi o único dono, né? Então, mas aí vamos lá da nossa Santa Casa. Como é que se acompanha a Santa Casa de São Roque? O que você acha que poderia ser feito? Não sei. Como é que se acompanha? Eu vejo que o problema da Santa Casa de São Roque não é um problema só dela, é um problema do sistema de saúde. É um sistema muito deficitário. Então ele não cobre o que ele gasta. É uma conta simples.
né? O SUS... Quanto o SUS paga por um exame é muito um valor Não, muito... e você tem uma inflação médica que é uma inflação alta. Se você pegar o que era possível se fazer há 20 anos, com convênios ajudando a cobrir as diferenças do SUS, né? Como o Antônio Emílio Moraes criou lá na Beneficência Portuguesa, O que ele né? Uma fez, conta né? que era uma conta meio 60, 40, aquela coisa ali. Eu vou ter o convênio, a diferença entre o que o SUS paga e o que eu gasto, que é deficitário, eu vou cobrir com o lucro que eu tenho do convênio, né? Uma filantropia. Equilibra, Pô, um negócio super legal. Só que com a inflação médica, essa conta já de 60 a 40 passou a 70 a 30, 80 a 20, hoje 90 a 10, a Beneficência Portuguesa está... Você vê, a Beneficência Portuguesa. Está virando tudo particular, e- porque não dá. E a Santa Casa de São Roque? Não cobre Não o cobre custo o custo. operacional do negócio. Então, Então- não é culpa da... É culpa do sistema. Não E- tem reajuste Não tem. compatível. A gente estava falando outro dia, onde que você acha um hotel que tenha por R$ 50 você tenha almoço, janta, roupa de cama e remédio? Enfermeira. Enfermeira, né? Enfermeira. E é o que o SUS acaba pagando. E o caso da Santa Casa, que o Vinícius várias vezes veio aqui e falou, 97%, 93% do atendimento é SUS. Particular e plano de saúde, A 7%. tabela do SUS sem correção há anos, né? Então, Você pega um exame, às vezes você gasta, por exemplo, uma tomografia, você gasta lá R$ 200 para fazer. O SUS paga 80. Como que nós vamos fazer receber 80 gastando 200? Não dá. É. E é isso que eles fazem. Então, quanto mais eles fazem, infelizmente, é assim, né? Quanto mais se faz, né? Vem uma verba, você gasta mais, você faz mais parte. Ou seja, quanto mais você gasta, maior vai se tornando o seu buraco. É. Concorda? Exatamente. Se viesse uma verba compatível com o custo, tudo bem, né? Você vai fazer 10 partos. Quanto custa o seu parto? Custa R$ 200 cada parto, né? Então eu te vou dar R$ 2.000. Agora não adianta, eu estou mandando a tabela SUS, eu pago R$ 50 o parto. Você faça os 10 partos e o resto você engole o prejuízo. Aí não dá. Você Não, entendeu? você vê, não, Bonita, né? A ajuda. aí não fecha a conta, não tem Não jeito. fecha a conta, não fecha a conta. Só vai fechar com ajuda pública de prefeitura. Não, e só vai fechar a porta, né? Desse jeito. De fato, é o que está acontecendo, né? A tendência é uma migração em todo o Brasil do SUS. Parece até uma coisa relacionada até à política induz, né, uma terceirização da saúde. Então o Estado está fazendo com que o usuário cada vez mais procure um plano de saúde, porque ele é deficitário. Mas tá difícil. Né? Tá difícil, Não, os Sim, valores, né? Com esse Os desemprego valores que malucos, ocorreu aí no Então, Até esses planos para idosos, assim, eu digo até porque Não, eu estou gente. nessa faixa. Mas até esses planos para idosos tá difícil, né? Eles são mais acessíveis, mas eles estão difíceis E também. muita gente Não, perdeu o emprego. Perdeu. Tem condições de Não, pagar. um plano de saúde hoje, uma pessoa a partir de 59 anos, já é em torno de R$ 1.400, R$ 1.500, R$ 1.600 por mês, né? Então, e tem esses planos a partir de 59 só para partir de 59, mas você só acha em São Paulo, na Grande São Paulo. Fora de lá você não acha E nada. às vezes não te cobre. Quer dizer, você às ficar vezes indo a daqui para necessidade. lá, tudo com 70, 80 anos, é complicado. Doutor Sandro Cerati, quero agradecer aqui sua presença. Acho que deu pra gente falar bastante aqui da prevenção do câncer de mama. Lucas, bota o novo cartaz aí. O que você recomenda pra gente fazer essa caminhada? Um tênis leve, um tênis, roupa tênis, leve, né? O Zé Fernando vai na caminhada? Ali que você no detalhe do cartaz, eu não sei se você. Se tá valendo ainda? Não, se você é de 1 quilo de alimento. Ah lá, uma inscrição até o dia 18 de outubro, 1 quilo de alimento. Para as 500 primeiras pessoas que vai ter a camiseta, né? Vai ter a camiseta, vai ter um copo também. Ah, é um copo? Um copo. Tem um tempinho? Pode, opa. Pode. Porque a caminhada ela tem a intenção de fazer a divulgação, né? Nós estamos aqui falando da caminhada, tá todo mundo assistindo. Além disso, tem a intenção de mostrar a importância do ato de caminhar, que é Prática. diminuir o sedentarismo, É. que com a diminuição do sedentarismo nós vamos diminuir a incidência do câncer.
e diminuir a obesidade, enfim. Lógico, nessa caminhada não vamos resolver tudo, mas pelo menos para mostrar, né? Então, e nós vamos participar dessa caminhada. estímulo, E se a gente exemplo, pega né? isso aí, vê quando se voltar o ano que vem, vamos ver se a gente tá com um peso menor. Você tá pesando quanto, Zé Balai? Não vai me falar. pesei Zé Fernando tá com ultimamente. quanto? Eu tô 99. eu tô com 95. Vamos ver se quando se voltar em 99, outubro... 99. Você... E a outra coisa que nós fizemos, que é uma coisa meio assim inovadora, é em relação ao copo. Eu falo Ao copo. Então, todas as pessoas vão receber um copo. Por que receber um copo? No começo foi difícil do grupo que está ajudando a gente entender o motivo. Mas é um motivo de você diminuir a poluição do planeta em relação ao plástico. O plástico se tornou um problema seríssimo em relação, inclusive, à alimentação, né? Existem até suspeitas de que exista no plástico quente a liberação de substâncias hormônios símiles que entram na composição do plástico. E esses hormônios símiles eu digo que tem a capacidade de se ligar ao receptor de estrógeno, como é o hormônio da mulher. Entendeu? Os plásticos cada vez mais transparentes, cada vez mais finos, cada vez mais leves, por uma coincidência entra-se na composição substâncias desse tipo, que quando quentes, quando você esquenta um cafezinho quente, já tem trabalhos da USP mostrando a passagem para a água, entendeu? Olha só. E além de tudo, numa caminhada dessa, a gente produziria, nós calculamos mais ou menos uns para 600 pessoas, vamos dizer, cada um tomar ali na... 2 copos. 2 copos, mas chegou lá na Brasil Poeira, tomou mais um copo. Vamos dizer que 1.800 copos. São 1.800 copos jogados no lixo. Esses copos do lixo vão parar, se não forem reciclados, vão parar no rio, vão parar nos oceanos. Nos oceanos, estou dando a volta para chegar lá no câncer. Esses copos e todo o plástico é degradado pelo sol, que vira micropartículas. Os peixes comem, e já tem trabalhos mostrando Vamos comer o que a peixe. substância vai parar no músculo do peixe. E depois nós comemos essa substância que tem relação com hormônio. Tem relação com hormônio, tem Câncer de relação mama. com câncer. Cara, a volta... A volta ocorre. Então, a conscientização do plástico é muito importante, porém difícil. Para falar como é que nós vamos fazer sem copinho e sem garrafinha. Agora tem a lei do canudinho. No Rio já Então, proibiu nós e em vamos São com o Roque copo vai ter a plástico, lei. cada pessoa vai ter o seu copo. Ou seja, toda vez que ela for tomar água, ela vai usar o mesmo copo, vai ter um galão de água, ainda de plástico, fazer o quê? Gostaria que esses copos todos fossem de inox, mas ficou inviável. Mas pelo menos é um copo. A pessoa vai tomar um copo d'água, quando ela for tomar de novo, ela vai usar o mesmo copo. Chegou na Brasil Poeira, ela vai tomar um suco, ela vai usar o mesmo copo. Aí ela vai levar para casa aquele copo dela. Então nós vamos evitar uma contaminação por plástico, já é alguma coisa. Pelo Já menos é uma mais ideia de Buscando a como conscientização. Mas, como assim, você fazer para resolver um problema tão sério que é o plástico. A hora que você falou disso do copo aqui, um Duas monte de coisas gente na mandou caminhada. sinalzinho positivo. Eles vão- Tá vindo até agora. A hora que você ainda. falou do copo aqui, o pessoal disparou no sinalzinho do coração. É um positivo. tema novo Novo, aí. é. E para fechar, Zé Fernando, você tem uma colocação final, Zé Fernando? A colocação é a importância de todos participarem da caminhada e, a partir da caminhada, também se conscientizarem cada vez mais. E durante o ano todo vamos lembrar do copo lá, o copo, quem sabe, olhar no copo e lembrar das recomendações. E da poluição também. Exatamente. Porque está relacionado à nossa vida, às nossas coisas. E a gente tem muitas formas de reduzir o câncer. Eu tava. Sim. E o vidro Importante. precisa voltar logo. Hã? E o vidro precisa voltar logo. É. E O nós vidro o plástico parecia que era a solução na década de 50 Exato. Pois é. e ele acabou se tornando um vilão. grande problema. Já deu a briga com as sacolinhas do supermercado que você Tudo, vai e vem, tudo, isso né? daí, Incrível, né? Não, e quanto você pode evitar de plástico? Se você for no supermercado, essa semana eu fui no mercado, fui comprar as coisas lá e cada coisa colocada num saquinho. Eu falei, mas pra que eu vou pôr no saquinho? Eu com a ideia do plástico, estudando as coisas de plástico. Pra que você vai pôr no saquinho? Leva na caixa até seu Caixa carro, de papel. coloca tudo no carro, no banco de trás do carro, sem o saquinho. Aí você chega em casa e tira numa outra caixa. Tranquilo. Pra que você precisa disso aqui? É. A gente precisa se conscientizar disso, porque está voltando para nós através da alimentação. Exatamente. Isso. Zé Balai, tem uma colocação final? Não, eu quero agradecer muito aí. Você também tá aquela expectativa, outubro rosa maravilha, mas que chegue o novembro azul, né?
Também. Já estamos conversando com os O 3 aquecimento. urologistas aí, já está preparado. Obrigado, doutor, obrigado, Sandro, pela sua presença. Volte outras oportunidades. A gente falou mais hoje da prevenção do câncer de mama, mas para a gente falar de outros assuntos aí, para falar de ecologia, falar de saúde e para falar de moda de viola também. Tá bom. Tá bom? Obrigado pela presença aqui, hein? Obrigado a vocês do convite. Obrigado, muito Parabéns obrigado. pelo programa. Obrigado. E Jair Ribeiro, muito obrigado. Lucas Berlato aqui na retaguarda. Amanhã nós estaremos aqui com o Dr. Rangel, que é o presidente da Unimed, que vai participar também deste evento e vai falar de outros assuntos aqui também. O Zé Fernando vai perguntar da veia para ele. O Rangel não é especialista em... se pergunta das suas varizes amanhã, viu? Você está usando aquela meia direitinho? Estou usando direitinho. Não, mas o doutor Rangel, eu conheço ele de um acidente que o Matheus teve há muito tempo. Ele é bastante querido. Vai chorar. E ele, doutor Bruno... Então amanhã vai ter Amanhã eu vou choro. chorar. Amanhã vai ter choro. Amanhã vai ter choro. Foi um momento delicado e ele e o doutor Bruno foram campeão. É isso aí. Então amanhã prepare que amanhã tem choro. Obrigado. Obrigado, um grande abraço. Até amanhã. Valeu, pessoal.